Graça e paz da parte de Cristo sejam sobre todos e todas. Logo após Cristo morrer, depois de um certo tempo, os apóstolos começam a pregar e isso incomoda as autoridades. Herodes manda prender Tiago e Tiago torna-se um mártir, morrendo decapitado. Herodes se alegra ao notar que a multidão ficou entusiasmada com Marte, e Herodes, para agradar a multidão, prende Pedro, querendo tornar Pedro um novo Marte. Prende Pedro. Pedro estava acorrentado a 2 soldados e Pedro dormia no meio dos 2 soldados. Muito provavelmente, uma mão com as correntes ligadas à mão de um soldado e a outra mão ligada às mãos de outro soldado, de forma que estavam os 3 acorrentados. E Pedro dormia profundamente. O anjo vem até Pedro, desperta Pedro, fala: levante-se, calce suas sandálias, vista sua roupa e me segue. E Pedro faz tudo isso, mas Pedro não sabia o que estava acontecendo. Ele achava que era uma visão, ele achava que era um sonho. E vai seguindo o anjo e passam pela primeira guarda, passam pela segunda guarda, passam pelas portas de ferro, as portas de ferro se abrem sozinhas, e quando Pedro está na rua, naquele momento, o anjo desaparece e Pedro percebe que aquilo não era um sonho. O texto fala que Pedro voltou a si, né? Parece que naquele momento ele acorda de fato e vê que estava vivendo algo real. Nem Pedro estava acreditando. Pedro vai até a casa onde os irmãos estavam reunidos, orando fervorosamente por ele, pela vida dele. O capítulo se inicia assim. Bate na porta, Rod escuta, mas fica tão feliz, tão maravilhada que corre para avisar os demais e fala: olha, é Pedro, é a voz de Pedro. E uns pensam que Pedro já tivesse morrido e chegam a cogitar: não, a voz de Pedro, mas Pedro então já partiu, ou é a voz de um anjo acerca de Pedro. E Pedro tem que insistir para finalmente eles acreditarem que a oração deles tinha sido ouvida, Deus tinha feito um grande milagre e Pedro estava livre. Eles o acolhem, Pedro narra esse acontecimento maravilhoso, todos ficam maravilhados e Pedro foge. Pedro foge. Ao amanhecer, Herodes manda chamar Pedro, mas nota que Pedro não está no cárcere. E os 2, como era costume naquela época, qualquer soldado que deixasse um prisioneiro fugir, pagava com a vida. E então, Herodes executa aqueles 2 soldados. Mas o que é interessante nesse relato, queridos e queridas, é que Herodes queria fazer de Pedro um mártir naqueles dias, e Pedro dormia profundamente entre 2 soldados. Pedro dormia, a ponto de o anjo acordá-lo, e ele não tinha nem acordado praticamente, ainda achava que era um sonho, não achava que era real, achava que fosse uma visão. E ele vive tudo aquilo de forma tão maravilhada e talvez tão ainda dormindo, que só depois de sair das portas de ferro que fechavam a cidade é que ele acredita naquele milagre que tinha o alcançado. Esse é o convite para nós hoje, nós que, com tantos problemas na modernidade, vivemos tempos insones, porque nós
ficamos preocupados e somos tomados pela insônia. Não conseguimos dormir ou temos aquele sono assustado, entrecortado e vamos despertando no meio da noite, de forma que não sabemos mais a arte do descansar, a arte do repousar tranquilo, confiante no cuidado que Deus tem por nós. Nós não sabemos mais descansar. Em meio a tantas correrias dos discípulos, certa vez, Cristo fala para eles estavam atônitos, correndo, pregando, orando para Deus curar, Deus curando e expulsando demônios, e Cristo, tem um momento que Cristo fala, vamos nos alimentar, vocês não têm tido tempo nem para comer, vamos descansar e vamos nos alimentar, vocês não têm cultivado esse tempo. Não pode ser assim. Cristo os convida ao descanso e ao repouso. E isso Pedro aprendeu bem, porque mesmo Herodes querendo matá-lo, ao amanhecer, Pedro dorme profundamente naquela noite. Essa reflexão nos convida a voltarmos a dormir, voltarmos a descansarmos, deixarmos de confiar tanto só no nosso próprio esforço, no nosso próprio mérito, na nossa própria capacidade de resolver os dilemas, os problemas da vida, e desligarmos confiantes mesmo, que amanhã tudo se resolve, amanhã, com a graça de Deus, damos um jeito, mas hoje é necessário parar e descansar. É a mesma fé que houve em Cristo em meio a uma grande tempestade. O barco está quase virando, as águas tomam o interior do barco, os discípulos apavorados, como nós hoje, apavorados na sua inquietação, na sua falta de fé. Mestre, você não percebe que vamos morrer? Você não se importa? Que isso, mestre? E o mestre estava dormindo profundamente, e quando acorda irritado, porque eles o tinham acordado por uma besteira, por uma insignificância, fala, homens de pouca fé. E ele fala, olha, vento, se acalma. Mar, para de ser bravio, se põe no seu lugar. Só quem desfruta de muita confiança em Deus, de confiar mesmo nos cuidados de Deus, para nessas horas da vida continuar dormindo tranquilamente, crendo como o salmista dizia no Salmo 127, assim dá ele aos seus amados o sono. E aquele versículo poderíamos traduzir também, assim dá ele aos seus amados enquanto dorme. O salmista dizia, ele nos dá o sono. O salmista dizia no mesmo versículo, ele nos abençoa enquanto dormimos. Então, quantos inventores que foram descansar e dormiram bem, e ao amanhecer tiveram a ideia que revolucionou o mundo. Descobriram coisas que revolucionou a nossa história hoje, porque souberam a arte do repousar e do dormir. Então, o nosso convite hoje, Cristo nos convida, pela graça de Deus, a voltarmos a essa maravilha do descansar e dormir tranquilamente, mesmo nos momentos que a vida parece se fazer extrema. Que voltemos a dormir, volte a dormir, que não sejamos dominados por esses tempos insones. Que Cristo nos abençoe em sua graça.